uma descoberta incrível feita pelo antropólogo francês Georges Vacher de La Bouche em 1890. Georges encontrou 3 fragmentos misteriosos de ossos em um monte funerário da Idade do Bronze na França. Ele acreditava que esses ossos datavam do período Neolítico, por volta das 0h21. Além disso, Georges afirmou que esses ossos eram de um dos maiores humanos já registrados. No século XIX, foram feitas estimativas sobre a existência de seres humanos com incríveis 11 pés e 6 polegadas de altura. As descobertas desse período foram publicadas na revista científica Lana, juntamente com uma foto incluída no diário. Nessa foto, é possível ver várias gravuras de ossos que foram identificados por Georges como sendo inegavelmente humanos, apesar de seu tamanho enorme. Esses ossos foram posteriormente enviados para a Universidade de Montpellier para serem examinados. Os cientistas de lá analisaram os ossos e concordaram que pertenciam a uma pessoa extremamente alta. O professor de anatomia patológica, Dr. Paul-Louis André Quinér, chegou a sugerir que esses ossos pertenciam a uma raça de humanos muito alta. Em 1994, mais ossos gigantescos foram supostamente descobertos em outro cemitério da pré-história em Montpellier, França. Durante escavações no reservatório de água a 1h13, os trabalhadores encontraram um crânio, que afirmaram ser de grandes proporções. Os ossos recentemente descobertos são atribuídos a alguém que possivelmente teria alcançado uma altura de 15 pés, o que é verdadeiramente extraordinário. O curioso sobre essa história é que, após terem sido estudados por cientistas na França, não há menção deles em nenhum outro lugar nos livros de história. Os ossos parecem ter simplesmente desaparecido após terem sido selecionados pelos cientistas. Ninguém sabe ao certo para onde foram ou onde estão agora. Talvez tenha sido uma farsa. Alguns acreditam firmemente que existem organizações que intencionalmente suprimiram qualquer descoberta relacionada a humanos gigantes. O que você acha que aconteceu com os ossos gigantes? Deixe-me saber nos comentários abaixo. No Museu da China, há um traje feito inteiramente de jade que está imaculadamente preservado. Peça por peça costurada para preservar os restos mortais de príncipes e, acredita-se que a realeza jade tenha qualidades conservantes e protetoras, que afastaria os maus espíritos e mumificar o corpo já de seus apareceu, em algum momento entre 200 a 300 desse. Primeiros exemplos físicos foram encontrados em 1968 dentro do túmulo do príncipe Liu Shan. O príncipe morreu em 113 AC e foi enterrado. Sua esposa, a princesa Dawn, eles foram governantes durante a dinastia Han. Encontrar sua tumba aberta pode ser considerado uma das maiores vitórias arqueológicas do século XX na China. Dentro do túmulo, que estava escondido atrás de uma parede de ferro embaixo de uma camada de tijolo e pedra, foram encontrados 2 ternos verdes feitos de mais de 2.000 placas de ouro de jade extremamente raro. Ao invés de unir as placas utilizando costura. No caso do terno do príncipe, foi utilizado o fio de prata para costurar as placas juntas. Já para o traje da princesa, apenas um punhado de outros processos foram encontrados. Esses trajes eram extremamente caros para serem feitos e somente os ferreiros de jade mais habilidosos do mundo podiam trabalhá-los. De acordo com estimativas dos cientistas, cada terno levou mais de 10 anos para ser finalizado. No entanto, a fabricação de ternos de jade foi interrompida devido ao excesso de perturbação causado pelos Tomb Raiders nos locais de descanso dos príncipes e reis. O mistério das pirâmides número 8 tornou-se alvo de investigação. Acredita-se que essas pirâmides tenham sido recentemente identificadas a partir de imagens de satélite. A pesquisadora Sarah Parcak, da Universidade de Alabama, estava estudando imagens infravermelhas. Quando fez essas incríveis descobertas, o que podem ser pirâmides não identificadas, essas imagens de satélite foram tiradas acima da antiga cidade egípcia de Tanis. Sarah e sua equipe identificaram 17 estruturas em uma antiga cidade abandonada. Estas estruturas são semelhantes em tamanho e a forma de outras pirâmides egípcias. Uma descoberta intrigante
foi feita através das imagens de satélite, revelando segredos ocultos nas ruínas das pirâmides. Embora não sejam visíveis a olho nu, pequenas variações no solo foram notadas. Ao utilizar radiação de luz, Sarah e sua equipe conseguiram desvendar o que parecem ser os vestígios de pirâmides que podem ter sido destruídas séculos atrás. Agora, o próximo passo é iniciar escavações em duas dessas estruturas que já foram identificadas. As escavações revelaram a possibilidade de um espaço em forma de pirâmides, porém, essa investigação demandará muito tempo e esforço por parte dos arqueólogos. Seu objetivo é mapear uma cidade perdida que, segundo acredita-se, estava repleta dessas estruturas místicas. É possível que também existam cemitérios ocultos nas profundezas da areia onde as pirâmides um dia estiveram. Incríveis descobertas arqueológicas. Na casa dos amantes perseguidos em Pompeia, um par de esqueletos masculinos foram descobertos recentemente escondidos sob uma pilha de escombros. Arqueólogos pensam que estes esqueletos pertencem a pessoas que foram enterradas debaixo das paredes que caíram durante o terremoto quando o Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., causando um violento abalo na Terra. A parede da casa caiu prendendo os dois, assim eles teriam morrido queimados sem poder fazer nada. O local do vulcão de Pompeia, que antes era uma cidade-resort romana. Havia pessoas comuns que viviam lá, mas era frequentada principalmente pelos ricos do Império, que a utilizavam como uma cidade litorânea luxuosa. A Casa dos Amantes Castos está localizada dentro de um conjunto de edifícios que possivelmente eram propriedades de aluguel caras. Os homens que foram esmagados pela parede estavam em seus últimos momentos antes da erupção do vulcão. Cientistas dos anos 50 acreditam que eles tentaram fugir para um local seguro, mas não havia dado tempo. Cientistas acreditam que as pessoas tentaram se abrigar dentro de uma casa quando o vulcão entrou em erupção. Infelizmente, elas foram esmagadas pelos destroços que caíram. Durante essa tragédia, um dos homens deixou cair seu pacote contendo 6 moedas, provavelmente toda a sua riqueza. Também foi encontrado um antigo estoque de bens dentro de uma tumba celta de 2.300 anos atrás, que estava relacionada a uma cremação celta. Dentro deste túmulo, utilizado para abrigar os restos mortais incinerados de pessoas que viveram no século III AC, os pesquisadores encontraram diversos bens. 2 itens em particular são especialmente interessantes: um par de tesouras gigantes e uma espada que estava dobrada ao meio. Além disso, foram descobertos um escudo, uma corrente de cinto e a cabeça de uma lança. A sepultura aparentemente pertencia a um homem e uma mulher. Por uma coincidência completa, a equipe de escavação, que originalmente estava procurando por dispositivos explosivos da Segunda Guerra Mundial, acabou encontrando poços profundos contendo cinzas enterradas juntas aos seus tesouros. Entre esses tesouros, destacam-se um par de tesouras em excelente estado, que chamou a atenção dos arqueólogos. A descoberta foi relatada a Tina Paoli, do Escritório do Estado da Baviera para a Preservação dos Monumentos, que se mostrou interessada em preservá-los. Você ainda pode utilizar esses contratos para realizar tosquias de ovelhas ou processar couro, seguindo exatamente a técnica utilizada pelos antigos. É provável que a espada dobrada tenha sido utilizada em batalha, algo típico dos guerreiros celtas, que costumavam abandonar suas espadas antes de colocá-las em sepulturas. Nesse processo, a espada era aquecida e dobrada, tornando-se inutilizável, provavelmente para evitar que pessoas desenterrassem os túmulos. A fim de evitar a violação de túmulos, a busca por novos equipamentos de guerra não é clara. Não se sabe ao certo qual povo celta foi encontrado enterrado aqui. O homem, pelo seu armamento, possivelmente era um guerreiro, enquanto a mulher pode ter sido sua esposa, uma amante ou até mesmo uma guerreira como ele. Além disso, os arqueólogos acreditam que as 5 plantas da Idade da Pedra encontradas podem ter sido usadas como acabamento. As plantas mais antigas conhecidas no mundo foram encontradas na Arábia pré-histórica, cerca de 8.000 anos atrás.
Os caçadores dessa região utilizavam armadilhas de pedra maciça, conhecidas como armadilhas pipas do deserto, para capturar animais selvagens. Essas estruturas enormes funcionavam como funis, obrigando os animais a descer por um caminho estreito, onde os caçadores aguardavam sua presa. Um possível sítio arqueológico de grande importância. O caminho estreito que os pesquisadores percorriam era o local onde os caçadores aguardavam para atacá-los. Porém, ao invés de encontrar perigos iminentes, eles se depararam com algo fascinante. Por anos, esses estudiosos já possuíam conhecimento sobre as míticas ites do deserto, mas finalmente, encontraram algo concreto: as plantas das estruturas que se erguiam imponentes como pedras. Como se fosse uma revelação. Usavam gravuras como guia. Rémi Prazade, pesquisador do Centro Nacional Francês para a Pesquisa Científica, revela que a parte mais surpreendente dessa descoberta é a escala das plantas. Os planos são incrivelmente precisos, com uma simetria perfeita em termos de forma e dimensões. Até então, não se tinha ideia de que os humanos da Idade da Pedra tinham habilidades tão apuradas, capazes de criar guias tão precisos para a construção de armadilhas. Criaram uma enorme estrutura, equivalente a 2 campos de futebol de comprimento, utilizando gravuras como guia. Não podemos subestimar o impacto que essa descoberta pode ter na história. Está mudando a forma como entendemos a inteligência dos humanos da Idade da Pedra, dando-lhes o crédito que merecem. Eles obviamente eram muito mais inteligentes do que se pensava anteriormente. Se você também ficou impressionado, deixe-nos saber nos comentários. Agradeço a todos que acompanharam esse conteúdo e peço que compartilhem com os amigos. Em breve, voltaremos com mais fascinantes descobertas históricas. Até logo!